Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Trilhas de Aprendizagem. Meu nome é José Pedro, este é meu sinal e eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino da cidade de São Paulo. Na aula de hoje, abordaremos a segunda parte da atividade 4 do Trilhas de Aprendizagem 2 do sétimo ano, que o tema é Que Rapidez. Vamos muito calmamente terminar esse tema, começando agora. Retomando a minha situação-problema, vimos que, num trajeto entre duas escolas, que são as duas escolas que eu trabalho, o Google Maps me sugeriu 3 caminhos possíveis de carro. O primeiro caminho, marcado em azul, é o trajeto mais rápido, com 27 minutos. O segundo, com 28 minutos. E um terceiro, com 31 minutos. Nossa questão orientadora foi a seguinte: será que o trajeto mais rápido é o mais veloz? Isto é, no qual eu desenvolvo a maior velocidade com o veículo? Você já sabe que o cálculo de velocidade média é feito com informações sobre distância percorrida e o tempo gasto. Temos essa informação disponível, com o espaço em quilômetros e o tempo em minutos. Você, aluno, pode perfeitamente fazer a conta usando o espaço em quilômetro e o tempo em minutos. Mas, pensando num automóvel, não é muito comum a gente pensar em quilômetro por minuto. Geralmente, a gente mede a velocidade de um carro em quilômetro por hora. Justamente por isso que eu vou fazer uma transformação. Pegar esses minutos que estão aí e transformar em horas. Você pode fazer isso mais ou menos no chute, pensando da seguinte maneira: 30 minutos é a nossa famosa meia hora, ou matematicamente falando, 0,5 hora. 27 minutos, 28 minutos são quase meia hora, então vai ser um pouquinho menos que 0,5. Já 31 minutos é um pouquinho mais que meia hora, logo vai ser um pouquinho mais que 0,5. Mas eu não quero fazer no olhômetro ou no chute. Para fazer de uma maneira precisa e exata, eu vou utilizar um método chamado regra de 3. Usando regra de 3, a gente chega aos seguintes valores. 27 minutos são 0,45 horas. 28 minutos, por sua vez, são 0,47 horas. E 31 minutos, lembra que é um pouquinho mais que meia hora? Exatamente, 0,52 horas. Então, com esses valores, eu consigo agora obter a minha velocidade em quilômetro por hora, que é o mais comum quando a gente pensa em velocidade para um automóvel. Segundo passo, eu já tenho as informações aqui disponíveis, vamos aplicar na fórmula. Então, as minhas contas vão sempre considerar o espaço dividido pelo tempo. Então, o quanto que eu andei dividido pelo tempo que eu levei. Substituindo os valores nas fórmulas, a gente obtém o seguinte: 9 km dividido por 0,45 horas para o primeiro trajeto, 9,9 km dividido por 0,47 horas no segundo trajeto, e por fim, o terceiro trajeto, 9,9 dividido por 0,52. Fazendo as operações matemáticas, a gente chega aos seguintes valores. Analisem os 3 resultados dos 3 trajetos e me responda agora. O trajeto mais rápido, que é esse primeiro, ele é o mais veloz? Comparando as 3 velocidades, fica muito claro que o primeiro trajeto, apesar de levar menos tempo, ele não é o mais veloz. O trajeto mais veloz é o segundo, em que eu tenho uma velocidade de 21 km por hora. Mas como é que pode isso? Como é que pode o trajeto mais rápido não necessariamente ser o mais veloz? Lembra que quando eu penso em velocidade média, eu preciso considerar tanto o tempo que eu levei, mas também o espaço que eu me desloquei. No primeiro trajeto, eu me desloco 9 km em 27 minutos. Já no segundo, com apenas 1 minuto a mais, eu ando quase 1 km a mais. Justamente por isso que o segundo trajeto tem uma velocidade média maior. Você percebe, aluno, que essa é uma possibilidade
para entender deslocamento dentro da cidade de São Paulo. Mas eu posso pensar em outras questões, por exemplo, será que esse caminho da escola A e da escola B seria exatamente no mesmo tempo, considerando o período noturno e diurno? Ou seja, será que eu me deslocar de uma escola para outra faz diferença o horário do dia que eu escolho? Ou se eu invertesse o sentido, ao invés de ir da escola A para B, fosse da B para A, será que o tempo que eu levaria seria o mesmo? A distância aparentemente é a mesma, mas e o tempo? Outra questão muito interessante. Será que eu levo o mesmo tempo num deslocamento num dia útil, de segunda a sexta, em relação ao final de semana? E será que o meio de transporte que eu escolho pode influenciar no tempo que eu levo e no trajeto? Todas as questões são muito importantes para você compreender um pouco mais sobre o funcionamento da nossa cidade. Na nossa questão anterior, nós calculamos a velocidade média. Isso não significa de maneira alguma que o meu carro estava a todo instante exatamente com a mesma velocidade. Algumas vezes ele podia estar mais veloz, em outras completamente parado. Essa velocidade em que eu meço a cada instante é o que a gente chama de velocidade instantânea. Ou seja, uma velocidade pontual no tempo que eu considero. É justamente essa velocidade instantânea que está presente no velocímetro do carro. Comparem, por favor, esses dois velocímetros. Eles estão com a mesma velocidade nesse momento? Fica muito claro que o primeiro carro está em repouso, porque a velocidade dele é zero. Já o segundo ele está a 40 km por hora. E é justamente essa velocidade instantânea que as placas de trânsito regulam a velocidade máxima na nossa cidade. Então, uma placa de trânsito sinaliza qual é a velocidade máxima que você pode ter em uma determinada via. E essa discussão sobre velocidade máxima, ela é muito importante e ela está presente em várias cidades do mundo, inclusive na cidade de São Paulo. Essa discussão já aconteceu quando a gente discutiu, dentro do nosso espaço, a redução da velocidade de algumas vias, como as marginais. Para que você possa compreender um pouco mais sobre esse tema, eu sugiro que vocês escutem ao podcast que está aqui nesse QR Code que eu deixo como sugestão. Mas, além de compreender sobre a discussão, que tal você fazer uma investigação sobre o efeito da velocidade máxima em uma via? O segundo QR Code sugerido para vocês é um simulador de trânsito. Nesse simulador, você pode alterar a velocidade máxima de uma via entre 20 e 90 km e avaliar qual é o efeito dessa alteração na circulação de veículos, seja pelo trânsito ou congestionamento. Acesse essa ferramenta, investigue, altere a velocidade com várias possibilidades e observe, registre o que acontece no trânsito da cidade ao se alterar a velocidade máxima. Tudo isso vai ser muito importante para que você investigue e reflita sobre os objetivos que há por trás da regulação da velocidade máxima de uma via. Todas as perguntas, além de serem uma proposta de investigação sobre a infraestrutura e funcionamento da nossa cidade, é muito importante também para que você conheça melhor o espaço onde você mora e você se desloca. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Com ela, espero ter contribuído para que vocês compreendam um pouco mais sobre indústria, inovação e infraestrutura através de uma educação de qualidade. Não se esqueça, aluno, de sempre se manter em contato com o seu professor de ciências através da plataforma do Google Sala de Aula, para tirar todas as suas dúvidas e aprofundar ainda mais o seu aprendizado. Muito obrigado pela atenção e até mais.